pessoal, na aula de hoje então nós seguimos com inglês com música e dessa vez é uma do Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Bom, essa é uma música muito fácil, inclusive ela é bem devagar, então se você está começando agora é uma boa sugestão. E ela também é curtinha, então vamos ver o que ela significa. Bom, primeiro, esse título aqui, tem uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar, é que help, quando a gente pensa em help, normalmente vem ajuda, ajudar. Mas nessa expressão aqui, can't help, e aí o próximo verbo com ing, o sentido de help muda um pouquinho. Então, não é mais ajudar, mas sim uma ideia de eu não consigo evitar que isso aqui aconteça. Então, eu não consigo evitar não me apaixonar por você. É mais ou menos essa ideia. Porque fall in love seria cair no amor. Seria se apaixonar por alguém. Okay? Então, mais ou menos isso que ele diz. A pessoa é tão bonita, tão maravilhosa, tão uau, que ele não consegue evitar. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Então, homens sábios dizem, man com E tá no plural, man com A tá no singular. Então, um homem, one man, com A, e aí no plural, mais de um homem com E. Então, homens sábios dizem, apenas os tolos se apressam. Mas eu não consigo evitar não me apaixonar por você. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Eu deveria ficar. Stay é ficar, permanecer. Seria um pecado se eu não conseguir não me apaixonar por você? E aqui nós chegamos então ao refrão. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Então, como um rio flui, flow tem esse sentido de fluir. Como um rio flui certamente para o mar, surely tem um sentido de ter muita certeza, com certeza, é óbvio, é aquilo. Então, como o rio flui certamente para o mar, querida, darling, so it goes, assim também é, assim também acontece, assim também vai, ok? Essa daqui também é uma expressão muito comum em inglês, so it goes. Some things are meant to be. Algumas coisas são feitas para ser, são destinadas para ser. Essa expressão aqui, meant to be, tem esse sentido de ser destino. Né? Tudo conspirou para que fosse desse jeito, mais ou menos assim. Porque se a gente for ver a palavra separada, meant é passado de mean, e mean, nesse caso, seria significar. Mas a gente não está falando exatamente como significado. Significa para ser, não faz muito sentido. Então, essa expressão em inglês, meant to be, tem um sentido de destino. Tudo foi feito para que fosse assim. Depois nós temos o verso 3, e aí repete de novo o refrão e o verso 3. Então, para terminar, take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Bom, pegue a minha mão e tome a minha vida inteira também. Esse take aqui tem o sentido de pegar, né? Mais ou menos assim. Então, quando a gente fala pegue a minha mão, pegar faz sentido em português. Mas aqui ele também se refere à vida inteira dele. Então, como é que você vai pegar a vida de outra pessoa? Então, nesse sentido, a gente pode entender como tomar, se apropriar. Porque ele está entregando a vida dele para essa pessoa, entende? Então, eu já comentei em algum outro vídeo que nem sempre
as traduções vão ser muito literais. A gente precisa entender o contexto e adaptar para a nossa língua, para algo que faça sentido para nós. Então, mesmo que seja a mesma palavra aqui, na hora de traduzir, a gente vai ter que fazer alguma adaptação para ter mais sentido para nós, ok? Mas isso faz muito sentido em inglês. É isso que eu queria dizer. Bom, for I can't help falling in love with you. Porque eu não consigo evitar não me apaixonar por você. Esse for aqui não tem exatamente um sentido de porquê, mas a gente pode entender assim pelo contexto, pelo que eu acabei de falar. Bom, depois repete aqui o refrão e repete o verso 3. E essa é a música, bem curta, bem fácil, bem lenta, uma baladinha bem legal de escutar. E eu gostaria de só lembrar que nós temos uma playlist no Spotify com todas essas músicas que nós já trabalhamos aqui. E sempre que houver novas músicas, essa playlist vai ser atualizada. Bom, então terminamos essa semana de Inglês com Música. Vejo vocês na próxima semana com Inglês com Literatura. Nós vamos ler alguns poemas. Até mais. Bye, bye.